Aqui nós estamos conversando com a Diana Portela, que é uma astróloga ocidental, e eu como astrólogo oriental da Zway, da técnica do Zway do Sul. Nós estamos fazendo um bate-papo, uma troca de informação e de vendo como o Zway do Sul pode auxiliar a astrologia nossa ocidental e como a nossa astrologia ocidental pode auxiliar dentro do Feng Shui, onde que nós usamos o Zway do Sul, mas também outras técnicas para uma análise da parte comportamental, que nós usamos o I Ching, que é uma técnica que nós usamos aqui muito no Ocidente como uma consulta de oráculo, mas também nós usamos dentro do Feng Shui como método de Feng Shui e também como análise na área de identificação da personalidade da pessoa, o entendimento da sua essência, para entender como é que esses corpos celestes que nós estudamos dentro da astrologia ocidental e a astrologia do Zway do Sul, como ele vai interferir no nosso dia a dia, na nossa essência. Qual é o caminho que na realidade nós temos que fazer para que a gente possa buscar um equilíbrio como um todo, no emocional, no psíquico, no financeiro, como que é o nosso caminho? Qual é o entendimento do nosso caminho? E como que esses corpos celestes realmente interferem na nossa vida? E eu gostaria então de ouvir a opinião da Diana Portela sobre essa integração, o que ela está achando, já que também é uma estudiosa do Zway do Sul, que estudou junto da mesma linha que eu estudei, que o nosso mestre, que foi o Cheng. Bom, a astrologia ocidental, né, ela pode ser complementada de forma muito importante pelo Zway, pelas técnicas, tanto pelo Feng Shui quanto pelos 4 pilares, que são outras técnicas que se usa junto. Por quê? Porque a astrologia chinesa, taoísta, né, ela dá uma visão também energética, tá? Da integração energética daquela pessoa, tanto na sua própria vida, em cada área da sua vida, tem várias áreas, tal qual a astrologia ocidental também tem, mas ali são as várias áreas, e também através do Feng Shui, quando a gente vai trabalhar a pessoa dentro de um espaço físico onde ela vive, onde ela trabalha, onde ela mora, tá? Enfim, e como é que isso influencia, como é que isso interage na vida dessa pessoa, como é que isso pode ajudar ou atrapalhar essa pessoa, o que ela pode usufruir do ponto de vista de saúde, de ficar mais saudável, de se sentir melhor, portanto de produzir mais e de prosperar também, de ganhar mais dinheiro, das coisas acontecerem mais facilmente para aquela pessoa ou não, dependendo disso. E a astrologia, digamos, não é bem um casamento, eu não usaria o termo casamento entre as duas astrologias, mas eu acho que às vezes você não entende, você olhando a astrologia, o Zway, né, você se dá conta de períodos energéticos, por causa da divisão dos 10 anos que eles têm, que talvez na astrologia ocidental estão muito mais quebrados, porque os trânsitos de planetas grandes são diferentes. Claro, você tem 3 planetas lentos, né, que têm ciclos maiores, a passagem dele nas casas torna mais tempo, mas aí você tem uma visão sucinta pelo esse sistema de 10 anos, dos trânsitos, dos períodos de 10 anos, você tem uma visão bem específica do que aquela pessoa pode esperar naquele espaço de tempo. Já com a astrologia ocidental, você vai fazer isso, mas de uma forma muito mais esparsa, muito mais assim, sem ser tão sucinto. Então eu acho que é isso, e que esse casamento, essa parceria das duas astrologias também é isso. Eu fui estudar Zway realmente para acrescentar na minha leitura, né?
Agora, eu enfim, estou com esse contato com o Carlito, e que tem o mesmo, que estudou com a minha irmã, uma pessoa que eu não estudei diretamente com o Cheng, mas eu estudei com uma discípula dele, e eu conheci o Cheng, eu fiz um curso de Xing há muitos anos com o Cheng, ele era um grande mestre, entendeu? E infelizmente quando eu me aproximei, infelizmente ele morreu, então eu não pude dar continuidade ultimamente, já porque quando eu conheci o Cheng há 20 anos atrás, já era astróloga, sim, mas estava no começo da minha carreira, né? E agora eu já tenho 20 anos a mais de observação e pelo menos uns 7 anos de Z-Wave, de estudo de Z-Wave, de aplicação. Então, é isso. Esse ano do dragão nós estávamos olhando, né, as perspectivas, né, que realmente é um ano muito forte, né? E a gente diz a mesma coisa, nós astrólogos ocidentais, pelos planetas no céu, pelo céu, né? A gente sabe que isso já vem, né, dos outros anos anteriores, não é uma coisa assim que veio do nada, que surgiu do nada, não, agora vai. Não, isso vem se preparando nos últimos 3, 4 anos, né? Talvez até mais, talvez até a partir de 2005, né? Isso começou, mas eu acho que especificamente essa divisão dos bichos, né? Esse é o ano do dragão, né? E também aquilo que eu até falei com o Carlito, está todo mundo na cerca, na rede da terra, na cerca do céu, né? Isso. Então, para todo é um ano que... O ano do dragão, o ano de 2012, pela metodologia chinesa, né? A gente tem que, como é um ano muito forte, é um ano dos grandes acontecimentos, porque tem um conjunto de energias, que esse conjunto de energia ele tem uma intensidade mais, vamos dizer, uma intensidade maior nesse período. Então utilizou-se o símbolo do dragão porque tem a sabedoria, tem a força, tem o dinamismo, tem a facilidade da liderança, a facilidade da busca, tem dentro do conhecimento que nós temos do ano do dragão, as pessoas são mais fortes, são mais empreendedoras, são chamados os sortudos, tem a mais possibilidade de atrair riqueza, atrair uns bons fluidos, né? Fluidos positivos. E é um ano que muitas pessoas tem muita gente preocupadas, porque o ano do dragão é uma combinação de energia que nós estudamos dentro do calendário lunar, que é a combinação de energia céu e terra, que vai dar uma combinação energética no período que é o elemento água. Né? Então é um ano do elemento água, mas que tem por trás também um outro elemento que é importante, que vai dar umas certas características a essas pessoas que nascerem no ano do dragão ou que nasceram no ano do dragão. Então é um ano de uma energia muito forte. Então por isso que é importante, dentro de todo o sistema da compreensão de todo esse cenário energético, é você entender quais são os momentos que tem essas energias positivas, essas energias fortes, para você implantar algo, que é o que eu utilizo dentro do planejamento personal da prosperidade. É você identificar os anos, os meses, os dias e as horas que tem uma intensidade de energia que tem um determinado objetivo. E se você implanta um projeto, ou nascimento de um ser, ou fechamento de um projeto num período desse favorável, a probabilidade de você conseguir um resultado é muito maior. É a mesma coisa que você utiliza dentro aqui no Ocidente, que nós temos o conhecimento das 4 estações do ano. Então, se você faz o plantio na primavera, aonde que todas as condições do universo estão proporcionando uma intensidade de energia do Sol altamente favorável para o nascimento, crescimento, você tem muita mais probabilidade de obter um resultado. Por isso que o agricultor ele planta determinados produtos na primavera. Tem outros produtos que se plantam também no inverno, outros no verão, mas na maioria na primavera, porque aonde todo o cenário energético do universo está proporcionando o nascimento, o crescimento,
Então você tem uma probabilidade de obter muito mais resultados. É a mesma coisa no nosso dia a dia, nossa atividade diária. Se você tem o conhecimento da energia que está influenciando cada hora, você pode fazer um planejamento para você desenvolver e implantar atividades importantes naqueles horários de extrema boa fortuna, grande boa fortuna. Agora, extrema boa fortuna para quê? Qual é a atividade que seria mais adequada você desenvolver naquele intervalo de hora? É como você tem o conjunto da energia do ano do dragão. É uma energia muito forte de intensidade pelo ano. Então você tem a probabilidade de você conseguir muito mais resultados do que os outros anos. Agora, se você tem o conhecimento de que o ano do dragão é muito bom, e se você tem o conhecimento dos meses, dos dias e das horas que há uma sobreposição dessas energias, você tem a probabilidade do fato ocorrer. Então, dentro do ano, você tem as energias que são altamente prósperas e você tem as energias também que geram infortúnios. Sim. Então, se você tem o conhecimento de quais os dias e os horários que são favoráveis, que são os horários afortunados, você tem uma probabilidade de fazer grandes conquistas. E se você entra para desenvolver uma atividade no horário de infortúnio, há a probabilidade de gerar problemas. Então, por isso que nós temos a grande probabilidade de grandes conquistas, mas também as grandes problemas. Né? Vamos dizer assim, o universo pode te proporcionar grandes realizações ou também grandes problemas. Sim, e isso contradiz um pouco, tem uma coisa, até tem um anúncio de uma propaganda, assim, você não espera por previsores astrológicos para fazer a coisa, não se trata de esperar, ninguém vai deixar de fazer as coisas, mas você procurar fazer aquilo no melhor momento. É isso? Não é assim, sair fazendo as coisas, a Deus dará, esse anúncio está justamente estimulando isso. Olha, não esperem por nada, saiam fazendo, você que faz as coisas. Sim, é a gente que faz, porém, vamos fazer as coisas no melhor, escolher o melhor momento, gente. Realmente, a astrologia serve para isso. Ela serve para dizer, olha, faça, ninguém está dizendo para não fazer, mas faça neste momento ou naquele, você tem mais probabilidade das coisas darem certo. Tá? Então, é dessa forma. E esse ano, para nós, astrólogos ocidentais, nós temos uma conjunção, nós temos um trígono no céu aí de Plutão e Plutão-Júpiter, tá? Que se forma, depois ele se desfaz, mas no começo, os primeiros 6 meses, né, tem esse trígono, tá? O que vai dar uma abertura muito grande, apesar da retrogradação de Marte, que a gente tem até o mês de março, tá? Nós vamos ter um grande empurrão, mas também vamos ter empurrão das duas coisas, do bom e do ruim, atenção. Isso aí é que vem a história do dia e da hora, que o pessoal do Z-Way faz também, que divide. Nós também fazemos os trânsitos de lua, as fases, etc. e tal, mas eles têm uma outra técnica para fazer isso, muito interessante, que pega também os locais onde as pessoas estão, né? E a própria natureza energética daquela pessoa, que é uma coisa muito, que vai pegar a área da saúde e tudo. A astrologia ocidental também trabalha assim, mas de outra forma. Eu especialmente fiquei muito assim, impressionada com a maneira de ver dos chineses. Realmente você vê que se tem a acupuntura mesmo, né, que é uma terapia que hoje em dia está muito difundida e se sabe, é aceita inclusive pela medicina tradicional ocidental, que é tão retrógrada, né? Mas já se sabe, eles admitem, todos eles, não, isso aí funciona. Pois o pessoal do Z-Way trabalha exatamente com essas energias da acupuntura, inclusive, dessa coisa dos canais abertos e fechados, entendeu? Então isso aí é muito interessante, realmente, e muito eficaz.